corações e que nós possamos contribuir com esse tema, despertar consciencial, para que nós possamos compreender de verdade quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui, qual a nossa verdadeira missão. Mas antes de começar, eu queria pedir permissão à direção dessa casa, como também aos meus amigos da mesa e a todos vocês, para falar hoje, não somente como médium, colaborador e voluntário dessa casa há mais de 30 anos, mas também como psicoterapeuta reencarnacionista, com total admiração e respeito aos psicólogos, psiquiatras e médicos desta casa, como também aos terapeutas alternativos. Psicoterapeuta reencarnacionista formado e pós-graduado pela BPR, Associação Brasileira de Psicologia e Psiquiatria Reencarnacionista. E dando início à nossa palestra de hoje, quem somos nós? Nós somos espíritos imortais numa viagem a este planeta ou em mais uma viagem, graças à dádiva da reencarnação, uma viagem de aprendizado, de evolução consciencial e elevação espiritual. E qual é a nossa missão aqui? A nossa missão aqui é corrigir o raciocínio, é curar pensamentos, mudar sentimentos, ajudar os nossos semelhantes, praticar a caridade. A nossa missão aqui, como dito, é evoluir. Mas nós precisamos compreender que o acaso não existe e que, acima de tudo, tudo depende de nós, das nossas escolhas. E qual a finalidade da nossa encarnação? Essa é uma pergunta interessante, pois acreditem, muitos não sabem para o que reencarnaram, muitos não sabem o que estão fazendo aqui. Um singelo exemplo, é como se você entrasse num supermercado sem saber o que você vai comprar. Aí você começa a andar em círculos, entra num corredor, vai para outro, e depois de algum tempo você pega qualquer coisa, paga e vai embora. Tem muitas pessoas que estão aqui perdidas, sem saber para o que reencarnaram. Reflitam sobre isso. Esse é um tema interessante. Evolução espiritual ou evolução consciencial? Como nós somos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos perfeitos, pois somos deuses, e puros, pois chegamos aqui desde a criação da mônada, há milhares de anos atrás, desconhecedores das maldades do mundo. E infelizmente fomos nos perdendo pelo caminho. Desde que chegamos aqui, foi criada uma estrutura de autodefesa chamada ego. Só que o ego, como Lúcifer, se revoltou com Deus e passou a se sentir o próprio espírito. Ou seja, o ego achou que tinha o direito de sentir mágoa, tristeza, revolta, dentre outras situações que não contribuem em nada para a nossa evolução. E se nós pararmos para pensar e refletir, todos nós, de uma certa maneira e de acordo com o nível do ego, nós vivemos sob influência dele. Nós vivemos sobre o domínio do ego. E um termo muito usado pelos espíritas e por outras pessoas é evolução espiritual. Mas, na verdade, o termo certo seria elevação espiritual,
Pois se o espírito foi criado puro e perfeito à imagem e semelhança de Deus, ele não precisa evoluir espiritualmente. Mas é um termo muito usado no meio espírita, e eu não estou aqui para condenar. Mas sim, ao invés de evolução espiritual, nós poderíamos chamar de elevação espiritual. São as dimensões que aos poucos nós vamos galgando. São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestes, habita a 12ª dimensão. Jesus, acima disso, os grandes mestres, mentores e sábios também. Portanto, a partir do momento que nós compreendemos a necessidade de evolução consciencial, que é correção do raciocínio, mudança de pensamentos, que curam sentimentos e evitam muitas doenças, como ainda vamos falar nisso, nós estamos encontrando o caminho para cumprir bem a nossa encarnação. Esse foi um grande espírito, é um grande espírito, foi um grande sábio, é um grande sábio. Quem foi Ramatiz? Ramatiz viveu na Indochina no século X e foi instrutor em um dos inumeráveis santuários iniciáticos da Índia. Espírito muito experimentado nas lides reencarnacionistas. Já se havia distinguido no século IV, tendo participado do ciclo ariano, nos acontecimentos que inspiraram o famoso poema hindu Ramayana. Existem muitas casas que levam o nome de Ramatiz. Na Tijuca tem uma delas, em Minas Gerais tem outra, em vários locais. E Ramatiz nos trouxe grandes ensinamentos. E o que eu vou passar para vocês agora pode causar surpresa, mas é uma realidade. O planeta Terra tem aproximadamente 4,6 caminhando para 4,7 bilhões de anos. E cada um de nós já teve aqui entre 2.500 a 3.500 encarnações. Desde os reinos mineral, vegetal, animal e hoje hominal, na forma humana. E nós viemos reencarnando na forma humana, no reino hominal, há aproximadamente 300 milhões de anos. Eu acredito que poucos aqui tinham conhecimento dessa informação, mas ela é muito necessária, pois ela faz parte do nosso despertar consciencial, da nossa missão aqui, que, como foi dito, é uma missão de evolução, de crescimento, uma viagem para aprendermos o que é o amor verdadeiro, o que é o perdão e o que é a caridade, o amor ao próximo. Muitas vezes, quando oramos, só pedimos, esquecemos de agradecer. E às vezes de pedir pelo nosso irmão que está aqui ao nosso lado, que muitas vezes está passando por desafios maiores que os nossos. Quem me conhece bem, sabe que eu não gosto da palavra problemas, algo que eu deletei da minha vida há muito tempo. Até porque problemas para mim, problemas e equações a resolver, quem tem é a matemática. Nós temos desafios, porque quando você olha para uma situação e a enxerga como um problema, ela parece uma montanha intransponível. Mas quando você olha para uma situação e a enxerga como um desafio, são como os degraus da escada de Jacó. E a cada degrau vencido, você se torna mais forte, perseverante e determinado. Infelizmente, a maioria dos espíritos que reencarnam desperdiçam a encarnação, se perdem pelo caminho. Eu digo isso baseado numa estatística trazida pelos mentores espirituais. Eles dizem que somente 10% dos espíritos que desencarnam aproveitaram bem a sua encarnação.
90% se perdem pelo caminho, ficam presos às mágoas, ao materialismo, às dores, aos sofrimentos. Uma verdadeira perda de tempo. Eu seria bastante radical se afirmasse que 10% é muito, que eu acredito que somente 1% dos espíritos que desencarnam aproveitam de verdade a sua encarnação. E o que é aproveitar de verdade a sua encarnação? É fazer o melhor possível dentro das suas limitações momentâneas para ajudar o próximo, para crescer, para evoluir, para praticar a caridade, para que ao desencarnar, chegando na pátria espiritual, nós possamos ser recebidos pelos mentores, pelos espíritos de luz, por Frei Luiz, dentre tantos outros, pelos nossos parentes que nos precederam nessa viagem, como vencedores, saudados com felicidade, e não mais chegarmos na pátria espiritual, carregados em macas, em sofrimento, alimentando tristeza, alimentando dor. Vocês sabem quais são as duas maiores frases ouvidas no plano espiritual, quando esses espíritos que fracassaram dizem? Eles dizem: ah, se eu soubesse, ah, se eu lembrasse. Na verdade, todos nós sabemos e lembramos, pois tudo isso está escondido nos porões do nosso inconsciente. Tudo foi acordado em nosso planejamento reencarnatório, mas com o véu do esquecimento, nós às vezes nos perdemos pelo caminho. Isso acontece com a maioria de todos, mas nunca é tarde para mudar, reconhecer erros e imperfeições e voltar para a seara do bem. Mas fiquem tranquilos, vai ter um mentor que vai chegar e vai falar assim: meu irmão, minha irmã, não se preocupe, terás uma nova oportunidade, irás reencarnar novamente, mas se dessa vez você não mudar e não cumprir o teu planejamento reencarnatório, a chance de você errar é de novamente 90%. Reflitam sobre isso. Como é possível aproveitar bem a nossa encarnação? Muitos acham difícil, mas muitos estão no caminho certo. E parem para analisar algo que a psicoterapia reencarnacionista, como a maioria das escolas psicológicas, nos ensinam. Nós temos uma versão espírito e uma versão persona. O que é a nossa versão persona? É o nosso personagem nessa encarnação. Algum tempo atrás, eu acreditava fielmente que eu era o Júnior Cruz, filho do Oswaldo, filho da Marli, pai do Patrick, da Pamela, do Pedro Henrique. Mas eu descobri que eu não sou, eu apenas estou nessas situações, atuando no ramo da psicoterapia, no ramo da engenharia, mas eu não sou engenheiro, eu estou engenheiro. Eu não sou psicoterapeuta, eu estou psicoterapeuta. Eu não sou branco, eu estou branco, mas com certeza já fui negro, já fui pardo. Estou brasileiro, mas quem sabe já fui judeu, alemão, palestino. Quem sabe já fui escravo, já fui mendigo e posso até já ter sido príncipe. Ou seja, nós apenas estamos, nós não somos. Mas não é por esse motivo que nós devemos deixar a encarnação correr à solta. Não, nós temos que valorizar o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, a nossa filha, a todos aqueles que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório, mas sabendo que mesmo que tudo aqui pareça permanente, é impermanente. Tudo aqui é passageiro. E aí tem um bom conselho: aproveitem bem a viagem, pois
Para que deixar para depois o que você pode melhorar ou curar aqui? Isso é despertar consciencial. Visão persona, infelizmente, é comandada pelo nosso ego. E o ego sempre acha que tem razão, em se sentir vítima, em se sentir vilão, mas não. Nós temos que tirar o comando das mãos do ego, da nossa versão persona, e passar para a versão espírito, que é Deus em nós, a divindade que habita em cada um de vocês. Aí vem um conselho, olha, se libertando do comando do ego, é o que eu acabei de dizer. Nós não podemos viver sob domínio do nosso ego. O ego é uma estrutura que foi criada de autodefesa, mas ele não pode viver por nós, não pode tomar conta de nós. Nós não podemos continuar a cada dia nos sentindo perfeitos, donos da verdade, donos da razão. Eu sempre digo que precisamos ter humildade, obediência e submissão aos desígnios de Deus e aos desígnios dos nossos mentores e amigos espirituais. Nos libertarmos do Maya, que é o mundo das ilusões, que é como eu disse, tudo parece permanente, mas é impermanente. Tudo parece real, mas é ilusório. Tudo aqui é uma passagem. O que eu estou falando agora, daqui a 5 minutos é passado, mas deve ser assimilado. Até porque sabedoria não ocupa espaço. E sabedoria é bem diferente de conhecimento, pois conhecimento você estuda, paga para aprender e principalmente para compreender. Mas a sabedoria é algo eterno, é uma escolha que somente a escola da vida nos permite aprender. No começo eu disse que eu ia pedir permissão para falar um pouco como psicoterapeuta reencarnacionista e com muita admiração aos psicólogos, psiquiatras e médicos, principalmente aqueles que acreditam na reencarnação. E esses são 2 termos muito usados na psicoterapia reencarnacionista: gatilhos e armadilhas. O que são gatilhos? Gatilhos são fatos, situações, pessoas e circunstâncias que fazem aflorar em nós as nossas imperfeições, como também as nossas qualidades. As imperfeições, na maioria das vezes, são gatilhos que nós não gostamos, porque eles afloram em nós a mágoa, a raiva, a tristeza, a depressão. Mas presta atenção que essas situações, circunstâncias e pessoas são mestras, são como professores em nossa vida, que nos mostrando o que precisamos mudar, nos dão a oportunidade de fazer isso. Já os gatilhos positivos nós gostamos. Vou dar um exemplo básico. Você está no meio da rua, vê uma criança passando necessidade, fome. Te dá vontade de ajudar essa criança, pagar um lanche, um almoço, conversar com ela. Esse é um gatilho positivo. A caridade é um gatilho positivo que nós devemos amplificar. Nós devemos crescer esses gatilhos positivos em nós. E o que são as armadilhas? Eu diria para vocês que a encarnação é a maior de todas as armadilhas, que muitas vezes nós entramos nela e não conseguimos sair, nos perdemos. Porque a armadilha é tudo aquilo que agrada ao nosso ego, mas não contribui em nada para a nossa evolução. Quer um bom exemplo de armadilha? A corrupção. É um grande exemplo de armadilha. Quantos se perdem pelo caminho? Quantos tiveram a última oportunidade nessa encarnação? Quando Jesus pediu a Ismael que fosse nas profundezas da terra, junto aos guardiões, buscar aqueles que faliram no passado, seja na Revolução Francesa, seja nas guerras, seja onde for, na época da Inquisição,
e eles foram trabalhados para reencarnarem aqui em outros países, como última oportunidade de cumprirem bem a sua missão, a sua redenção, mas novamente se perderam nos domínios do ego e infelizmente não terão mais espaço para reencarnar nesses planetas que estão mudando de provas e expiações para regeneração. Terão que reencarnar em planetas muitas vezes primitivos, que ainda estão na época da pedra, para com seu conhecimento e sua sabedoria, mesmo que limitada e mal aplicada, possam contribuir com a evolução daqueles povos primitivos. Mais ou menos o que aconteceu com muitos de nós, os exilados de Capela, que é um bom livro, recomendo a leitura. E aí tem uma regra de ouro, para que você possa melhorar, evoluir, como também trabalhar o teu processo de reforma íntima. Diante de um fato, situação, pessoa ou circunstância desagradável, presta bastante atenção no que aflora de negativo em você. Porque é justamente isso que você veio melhorar ou curar aqui. Se você no convívio com alguém do teu ambiente familiar, do teu trabalho, ou seja onde for, toma uma atitude e você se sente magoado, você veio curar a mágoa. Se você passa por uma circunstância que te traz tristeza, você veio curar a tristeza. Tem pessoas que vieram curar tendências a roubar, tendências a ficarem deprimidas, tendências à solidão, a medo de escuro, tantas coisas. Mas a regra de ouro é essa: presta atenção no que aflora de negativo em você e se permita mudar de verdade. Isso também é despertar consciencial. É corrigir o teu raciocínio. Como vamos falar daqui à frente, é parar de se achar vítima e muitas vezes se considerar também vilão. Reencarnação, personalidade congênita e a ilusão dos rótulos e cascas. O que é a reencarnação? Reencarnação é uma dádiva que Deus nos deu para que nós pudéssemos voltar e nos redimirmos dos erros e das imperfeições do passado. Esse termo, personalidade congênita, é muito usado também nas escolas de psicologia e psicoterapia. O que é a personalidade congênita? É um padrão comportamental repetitivo que nós trazemos de vidas passadas. Se você me perguntar, Júnior, como eu era na vida passada? Eu direi para você, exatamente igual como você é agora. Com as mesmas qualidades, como também com as mesmas imperfeições. E o que você veio fazer aqui? Veio curar ou melhorar as imperfeições, multiplicar as qualidades, agir em prol do seu próprio bem-estar, do bem-estar da sua família, como também desses irmãos encarnados e desencarnados, que necessitam de nós. Essa talvez seja uma das nossas grandes missões. E falando sobre a ilusão dos rótulos e cascas, é exatamente o que o Maia nos fala, e eu falei ainda agora e faço questão de repetir. Nós não somos, nós estamos. Estamos vivendo mais um personagem. É como se você fosse um ator ou uma atriz de uma novela. Você incorpora aquele personagem, passa um determinado tempo vivendo ele, e depois aquele personagem termina. Nós somos o nosso personagem nessa encarnação. Qual é o teu nome? Jaciara é o nome dela nessa encarnação. É o personagem. Mas ela pode ter sido Paulo, Maria. Qual a tua profissão? Perdão? Esteticista. Ela nessa encarnação, ela é esteticista. Mas ela já pode ter sido médica.
enfermeira. Concordam comigo? Ou seja, nós estamos vivendo mais um personagem. Tudo aqui é passageiro. Então já que eu estou vivendo um personagem, eu não preciso me preocupar com os meus filhos, pois tudo vai passar, não preciso trabalhar, vou levar a vida aproveitando a vida. Muitas vezes aproveitar a vida é desperdiçar a encarnação. Temos sim que cuidar dos nossos filhos, pois os recebemos com um compromisso divino de ajudá-los por algum motivo que ainda não sabemos. Então nós temos a responsabilidade com nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, como também com aqueles que se dizem nossos inimigos, pois quem sabe fizemos algo de errado com eles em vidas passadas. E aqui todos nós somos reencarnacionistas, muitos mais na teoria do que na prática. Então, reflitamos sobre isso. Nós não somos, nós estamos. E por que eu afirmo isso? Pois existe algo chamado planejamento reencarnatório. Algo que quando nós estamos lá do outro lado, no astral superior, no período intervidas, porque é muito simples a gente conversar e falar, bem, imagina aonde você estava 1 ano antes de reencarnar. Muitos vão dizer no umbral. Será? Acho que não. Mas a maioria vai afirmar, não sei. E aí, a gente planta a sementinha de, bem, eu acho que você estava no plano espiritual, no período intervidas, preparando a tua próxima encarnação. E aí, lá de cima, olhando aqui para baixo, no meio de tantos pais, tantas mães, tantos filhos, por que será que você escolheu vir filha desse pai? Ou necessitou vir filha dessa mãe, numa família rica ou numa família pobre, numa casca branca como a minha ou numa casca escura como outras, se bem que isso não quer dizer nada, porque cor de pele, ou vou mudar, racismo é a maior ignorância na face da terra, porque é apenas uma questão de melanina. Eu tenho menos, alguns têm mais, mas todos somos irmãos, irmãos em Cristo. E o Espiritismo kardecista cristão nos ensina isso. Então, quando você está lá em cima do planejamento reencarnatório, porque você tem o livre-arbítrio pré-encarnatório, como também tem o livre-arbítrio encarnatório, depois que já voltou para esse plano. Lá em cima você escolhe, necessita ou aceita seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu ambiente familiar. Muitas pessoas falam, eu sou revoltado, magoado porque o meu pai me batia quando eu era criança. Eu sou revoltada porque a minha mãe gostava mais da minha irmã. Eu sou pão duro porque eu nasci numa família muito pobre. Porque eu tenho raiva porque eu passei por muitas dificuldades na minha infância. Olha, isso é uma desculpa, porque lá em cima foi o pai que nós escolhemos, foi a mãe que nós escolhemos, ou necessitamos. É lógico que muitas vezes, quando um espírito vem errando ao longo de muitas encarnações, existe o decreto divino, a imposição divina, que Deus fala, dessa vez você vai encarnar assim, com essa deficiência, com essa dificuldade, com esse desafio. Mas na maioria das vezes, nós temos o livre-arbítrio pré-reencarnatório para fazermos as nossas escolhas. E aí, precisamos fazer a correção do raciocínio. O que é a correção do raciocínio? É justamente você mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, fazer uma releitura da tua infância, da tua adolescência, da tua fase adulta e da tua velhice sobre a ótica reencarnacionista, pois nunca é tarde para mudar. Nem uma pessoa idosa que chegou aos 70 anos, vamos dizer assim, que ela vai viver no mínimo mais 10 anos, ou talvez até 20, para pensar que a cada 10 anos você tem 3.650 dias de oportunidade para mudar,
para estudar, para aprender, para evoluir, para praticar a caridade. Essa é a correção do raciocínio. Não somos vítimas, nem vilões. Somos todos co-criadores da nossa própria história, ligados por cordões energéticos de afinidade e divergência. Já reparou que tem pessoas que você não tem muita afinidade? Tem outras que você adora estar perto, às vezes no próprio ambiente familiar, onde muitas vezes reencarnam desafetos do passado, com a missão de um ajudar o outro, de evoluir. Então nós não somos vítimas, porque o ego adora fazer com que nos sintamos vítimas, como também muitas vezes não somos vilões. Somos co-criadores, sim, da nossa história de vida. E aí vai uma dica muito importante, que faz parte do despertar consciencial e da correção do raciocínio. Mudando pensamentos, nós curamos sentimentos e evitamos que muitas das doenças se manifestem em nossos corpos físico e espiritual. Para quem não sabe disso, muitas doenças elas vêm no nosso corpo espiritual através de um processo kármico, pois foi uma escolha nossa ou um decreto divino, uma necessidade. Mas a maioria das doenças, elas vêm dos nossos pensamentos equivocados, elas vêm dos nossos sentimentos doentios. Aí elas se materializam no perispírito, depois vão para o duplo etérico, que é o corpo que liga o corpo carnal ao corpo espiritual, e chegam a se manifestar no corpo físico, e se materializam em forma de doença. Pode ser um câncer, um tumor, uma depressão, uma enxaqueca severa, uma fobia, uma depressão. Portanto, vamos mudar pensamentos, curar sentimentos, corrigir o raciocínio, para que a gente evite adoecer do físico, do espiritual, do emocional e do mental. Eu sempre afirmo que eu gosto muito das psicologias, psiquiatrias, as escolas oficiais, tenho muita admiração e respeito por elas. E sempre digo que a psicoterapia reencarnacionista é uma moderna escola de psicologia. É uma moderna escola de terapia que agrega a reencarnação não como um conceito religioso, mas um conceito científico, visando a saúde física, espiritual, emocional, mental, como também o bem-estar do ser humano, o bem-estar dos animais e a preservação da natureza. Eu vou voltar um slide aqui que é importante. Uma boa dica para cada um de nós: se você quer ser feliz, abra mão de ter razão. Se liberte do comando do ego. Aprenda a perdoar as imperfeições dos teus semelhantes. Pois se pararmos para pensar, todos nós também as temos. Por acaso alguém aqui se acha perfeito? Ou num processo de melhoria e cura, de transformação? Que atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Por que julgar e condenar? Reflitam sobre isso. A felicidade, para quem não sabe, é um estado de espírito. Também é uma conquista. Faça por merecer boas ações, boas atitudes. Lembra do Emmanuel, quando ele diz, ou disse: não aposente a vossa simpatia. Eu vou repetir: não aposente a vossa simpatia. Caridade
é levar uma palavra de conforto. Um sorriso salva uma vida. Salvou a minha quando cheguei nessa casa há mais de 30 anos atrás. Bons conselhos edificam. Tem pessoas que chegam no atendimento fraterno e elas não estão precisando de uma cesta básica. Elas não estão precisando ir tomar um passe na sala 3 ou em qualquer outra sala. Elas estão precisando apenas de 5 minutos da tua atenção. Pois elas não têm com quem desabafar. Elas não têm com quem botar para fora. E como eu já trabalhei no fraterno, eu sei o que eu estou falando. Há muito tempo atrás. Quando o fraterno ainda não era nem ali. Na entrada da nossa boiúna sagrada. Muitas pessoas chegavam lá desesperadas. E muitas vezes em 5 minutos de atenção e de conversa, elas mudavam radicalmente. Eu sempre peço que vocês reflitam sobre isso, porque o despertar consciencial, o tema da nossa palestra de hoje, e quando eu falo nossa, é porque eu não faço nada, é tudo por intuição desses amigos espirituais que estão aqui agora ao meu lado, que cuidam de nós todos os dias de nossa vida, inclusive quando nós dormimos, desdobramos, saímos do corpo e vamos para o outro lado da vida receber conselhos, trabalhar, estudar, nos cuidar. E essa frase é muito importante. Guardem. A dor, ela é comum a todos. Qualquer um de nós aqui está sujeito à dor. Seja a perda de um ente querido, a perda de um emprego, uma situação que nos coloca num estado de depressão. A dor é comum a todos, mas o sofrimento é uma questão de escolha. É uma escolha individual de cada um. Você pode passar pela dor e pode se recuperar rápido. Joana de Ângeles diz que todos nós temos direito a sentir dor, sofrimento, tristeza, mágoa, angústia, mas que não dure mais que 15 minutos. É lógico que 15 minutos pode ser um dia, é um sentido figurado. Porque se você alimentar essa dor, a tristeza, esse sofrimento e deixá-lo passar de 15 minutos ou no máximo um dia, isso vira um casamento. A mágoa passa a gostar de você, você passa a gostar da mágoa. A tristeza passa a gostar de você, você passa a gostar da tristeza. E onde é que você vai chegar com tudo isso? Na depressão. E o que é a depressão? É a completa desnutrição da nossa alma. A perda do nosso vínculo com o nosso eu superior. Depressão tem cura? Tem. Mas depende de cada um de nós. E acreditem, a cura, ela vem de dentro para fora. Quando a boca cala, o corpo fala. Mas quando a boca fala, o corpo sara. Então aprenda também a falar, botar para fora, exonerar essas energias que tanto ainda nos incomodam. Ser reencarnacionista é mais do que acreditar na reencarnação. É como eu disse, muitos conhecem reencarnação, mais na teoria do que na prática. Ser reencarnacionista é vivenciar a reencarnação todo dia, é colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, o nosso amigo. Evolução pela dor ou evolução pelo amor? Muitas pessoas se questionam sobre isso, e eu digo que a escolha é sua, de acordo com a sua concepção de Deus. Muitos ainda estão agarrados em ideias de karma equivocadas, que você fez mal a alguém no passado, e você precisa reencarnar para pagar, para sofrer. Ah, porque no passado eu cometi abortos, e na vida atual eu tenho que sofrer, eu tenho que perder filhos em determinadas situações, porque eu matei crianças em vidas passadas.
Isso é uma concepção de um Deus mosaico, de um Deus punitivo, que não vai te levar a lugar nenhum. Mas existe uma concepção de um Deus crístico, de um Deus alimentado por Jesus, de nós inspirados por Jesus, que nós podemos sim, no nosso planejamento reencarnatório, quando estamos preparando a próxima encarnação, nós podemos escolher vir reencarnar, não numa família difícil, onde muitas vezes teremos um pai alcoólatra, que prometeu não beber, mas quando reencarna, volta a beber e bate em nós. Um simples exemplo. Nós podemos reencarnar numa família onde tenhamos pais amáveis, caridosos, espiritualizados, que nos permitam uma boa formação, que nos permitam evoluir pelo amor, aprender na prática de caridade, na prática do amor fraternal. E essa é uma das maiores gratidões que eu tive na minha vida. Eu reencarnei numa família com muito amor, com desafios, sim. E minha irmã sabe do que eu estou falando. Mas muito grato pela oportunidade que eu tive. E eu afirmo para vocês, nós temos essa oportunidade. Então, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Aproveita a tua encarnação, para que amanhã você possa fazer boas escolhas. E ao invés de evoluir pela dor, evolua pelo amor. Pois eu fui mais um que cheguei nessa casa pela dor e não pelo amor. Aprendam isso e nunca mais esqueçam. Karma não é e nunca foi sofrimento. Karma é oportunidade de aprendizado e evolução. O dia que nós incorporarmos isso, com certeza a nossa reforma íntima fica mais fácil. Para falar um pouquinho de reforma íntima, antes de entrar no assunto da pandemia, vocês sabem por que é tão difícil fazer a reforma íntima? Porque reforma íntima dá um trabalho, e que trabalho! É muito difícil a gente olhar no espelho da vida e enxergar que nós não somos tudo isso, essa perfeição que nós pensamos ser, que nós não somos donos da verdade, donos da razão, que muitas vezes nós somos egocêntricos, materialistas. É muito difícil, mas não é impossível, tá? E como é que você pode iniciar o teu processo de reforma íntima? Com coragem e determinação, para mudar justamente o que a tua personalidade congênita, o teu padrão comportamental repetitivo te mostra, as imperfeições que você trouxe nessa encarnação. Aproveita também para amplificar as qualidades, né? Porque quem dá aos pobres empresta a Deus. E praticar a caridade é uma das maiores alegrias que Deus nos pede e nos permitiu. Todos nós sabemos que a pandemia foi algo muito difícil para nós. Muitos perderam filhos, filhos perderam pais, entes queridos, muitos perderam emprego, ficaram em situação financeira difícil. Nós sabemos disso, mas também sabemos que desistir jamais, e que nós vamos vencer, pois somos filhos de Deus, estamos determinados e fadados a vencer, apenas passando por muitos desafios. A pandemia nos ensinou a superar a dor da perda, o valor da vida. Muitos hoje compreendem de verdade que a vida não tem preço, mas sim muito valor. Aprendemos a valorizar as pessoas. Percebam que durante a pandemia muitos se uniram. Eram pessoas que tinham pouco ajudando pessoas que não tinham nada. E eu sempre digo que o futuro das religiões é o universalismo.
Pois se um dia acontecer um tsunami, um terremoto catastrófico, ninguém vai perguntar quanto dinheiro você tem no banco, nem qual é a tua religião. Até porque, na minha singela opinião, a melhor religião é aquela que te transforma num ser humano melhor. Então não vai importar, mas sim vai importar o bem que você fez aos teus semelhantes, o que você aprendeu, o que você evoluiu. Valorizar as pequenas coisas. Muitas pessoas valorizaram o gostar de ficar em casa, de comer um macarrão com manteiga, de ficar de short 6 meses, de andar de chinelo, de ligar para um amigo que você há muito tempo tinha esquecido. Aprendemos a valorizar as pequenas coisas, a sermos mais fraternos. Que somos todos um só, e nós dependemos um do outro nessa vida. Ninguém é tão autossuficiente para não depender de ninguém. Ninguém é tão rico que não precise receber algo, nem ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. E principalmente a necessidade de preservar a natureza, cuidar melhor dos nossos animais. Reparem que a pandemia, com aquele isolamento, fez com que os mares, as lagoas, voltassem à vida, peixes indo na beira do mar, árvores com vários frutos, pássaros voando, felizes, cantando, livres, libertos. Ensinou também que a vida é um sopro, ela termina às vezes num instante, e que ninguém está preparado para perder ninguém. E eu sempre digo que, graças a Deus, o espiritismo kardecista cristão nos ensina a nos recuperarmos mais rápido de situações de perdas, como a perda de um ente querido, que se enquadra, num quadro de depressão, mas que nos recuperamos de uma maneira bem mais rápida. Que não podemos desperdiçar as oportunidades verdadeiras de evolução consciencial e evolução espiritual. Voltei ao termo. Estamos aqui para evoluir consciencialmente, nos libertarmos do comando do ego, passar o comando da nossa vida, do nosso eu inferior para o nosso eu superior, o Deus que habita em nós. Elevação espiritual, sim, porque nós somos espíritos puros e perfeitos, e iremos galgar os degraus da elevação espiritual. Aqui estamos na 3ª dimensão. Ao desencarnarmos, iremos para a 4ª ou para dimensões superiores, dependendo da prática das boas ações e do que nós somos aqui de verdade. Esse é importante. Que temos o direito de possuir. Trabalhamos para isso, estudamos para isso, mas não podemos ser possuídos pelos bens materiais e pelos falsos ideais de felicidade. Muitas pessoas acham que felicidade é ter um apartamento de frente para a praia, muitas pessoas acham que felicidade é ter um carro importado de última geração, mas eu conheço pessoas com muito dinheiro e que têm desafios terríveis e que não são felizes. Como eu conheço pessoas simples e humildes que exalam felicidade. Quer um bom conselho? Exala a felicidade, vale muito mais a pena. Para de reclamar. Tem pessoas que reclamam de tudo. E principalmente, pensa 2 vezes antes de falar algumas coisas. Se coloca na situação daquele que vai ouvir. Daqui, só levaremos as boas ações, os amigos que fizemos, o amor verdadeiro. Até porque uma grande verdade, caixão não tem gaveta, nem a roupa com qual seremos sepultados, nós vamos poder escolher. Reflitam sobre isso. Que precisamos aprender a amar e perdoar de verdade,
Isso é algo que poucas pessoas sabem, amar e perdoar de verdade. Sermos perseverantes, pois fora da caridade não há salvação. Como são 4:05, eu vou, só a título de esclarecimento, eu vou tocar nesse assunto. Muitas pessoas, principalmente no meio espírita, eles condenam a prática da regressão terapêutica, da investigação do inconsciente, algo que foi feito e que é estudado profundamente a pedido de grandes pesquisadores, filósofos e estudiosos da área da psicologia e psiquiatria, como Sigmund Freud, Carl Jung, dentre outros. Eles disseram: investiguem o inconsciente das pessoas. E é isso que a maioria dos psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas reencarnacionistas, terapeutas de vidas passadas, desde que respeitem a ética da investigação do inconsciente, fazem. E como muitas pessoas, como eu disse, até espíritas, condenam isso está no Livro dos Espíritos, questão 399. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência e lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores, os mentores, espontaneamente lhe fazem, sempre com um fim útil e nunca para satisfazer a vã curiosidade. Fiz questão de fazer essa colocação somente a título de esclarecimento, pois nunca incentivamos o reconhecimento de pessoas em vidas passadas e respeitamos a ética da lei do esquecimento. É o que está escrito aqui, ó. Não devemos incentivar o reconhecimento de pessoas em vidas passadas, pois não importa quem você foi, mas sim como você foi. Lembra da regrinha de ouro? Ante um fato, situação, pessoa, circunstância desagradável, presta atenção no que aflora de negativo em você. Se aflorou a mágoa, como é que você foi lá naquela vida passada? Um ser repleto de mágoa. Se aflorou a tristeza, como é que você foi no passado? Tristeza. É lógico que existem situações do cotidiano que muitas vezes pequenos gatilhos fazem aflorar tristezas, mágoas, mas eles são passageiros, duram muito pouco, não te incomodam profundamente. Mas quando é profundo, existe uma necessidade de profunda reflexão e despertar consciencial. Sempre que há essa necessidade do reconhecimento de pessoas em vidas passadas, os mentores mostram. Mas são casos raros. A cada 100 investigações aparece um caso. E sempre sob o comando e a critério dos mentores espirituais. Esses seres que nos amam e cuidam de nós todos os dias. Algumas colocações finais. Jesus é o médico divino. O Evangelho é uma proposta psicoterapêutica sublime. Não é suficiente frequentarmos templos religiosos, dizermos que somos espíritas, católicos, evangélicos, budistas, dentre outros templos religiosos. Pois o conhecimento é uma necessidade, ele desperta. Mas somente a vivência na prática do bem, na prática do amor, na prática do perdão e na prática da caridade é que vai nos libertar e nos curar das nossas imperfeições. Para terminar, gratidão de verdade a todos vocês por terem me ouvido, por terem ouvido a voz dos mentores, muitas vezes na nossa própria consciência.
Gratidão aos seres de luz, esses espíritos maravilhosos que baixam suas vibrações e vêm aqui cuidar de nós, nos ensinar a prática do amor, do perdão e da caridade. Gratidão simplesmente pelo fato de estarmos vivos e podermos recomeçar a cada novo dia. Que Deus te abençoe, trazendo muita saúde, muita paz, muita esperança e, acima de tudo, muita determinação e muita felicidade para a tua vida. Graças a Deus. Obrigado, Júnior. Obrigado por esse momento de esperança, por essa palavra de